Bom dia, vamos começar aí basicamente a terça-feira, dia 18 de agosto de 2020, beleza? Eu vou esperar o pessoal basicamente chegar pra gente iniciar a live, comentando aí os destaques dessa terça-feira na Bolsa de Valores. Basicamente também eu vou fazer aí uma retrospectiva de ontem aí o que ocorreu na bolsa, né, de modo geral. Foi um dia muito bom, diga-se de passagem. A gente viu algumas oscilações maiores ontem na bolsa, conforme eu comentei também nos stories, né? Porque o índice Bovespa ontem fechou aí abaixo dos 100 mil pontos. Como a gente sabe, o índice Bovespa é basicamente uma carteira teórica que compõe em média 77 empresas aí dentro desse índice, tá? Então, pra gente aí que basicamente tem uma estratégia de longo prazo, né, o índice em si, ele não quer dizer muita coisa, né? Não tem muito reflexo em alguns outros papéis ali de investimento, que inclusive nem compõem o índice Bovespa. Então, ontem a gente viu aí umas altas, mas também a gente viu baixas significativas, principalmente baixas nos papéis dos grandes bancos de modo geral. Ontem também teve uma alta razoável, nada muito significativo. Klabin, por exemplo, ontem subiu basicamente um pouco mais. A gente viu uma queda bem grande em Via Varejo, a gente viu também na Gol, né, uma queda bem maior. O dólar ontem disparou de maneira maior também, 2,54% foi a alta ontem. A gente viu também os DIs futuros, né, que são negociados inclusive na bolsa, disparando, que também não é algo bem interessante, né, é ruim, justamente, né, essa disparada maior. A gente viu ontem alguns papéis virando pó, que é um termo usado muito no mercado de opções, isso principalmente em papéis negociados, por exemplo, da Cogna, né? Ontem a gente viu uma movimentação na bolsa de 12,8 bilhões, né? Enfim, ontem foi um dia bem movimentado nesse sentido. Então a gente viu aí uma queda bem maior e também oportunidades, né? Quando a bolsa cai, de modo geral, a gente vê oportunidades aí que rondam o mercado. Outro ponto também ali interessante que vale a pena ressaltar, que sempre fica bem ali no ar, foi a questão do Paulo Guedes, né? Ficou bastante discutido se Paulo Guedes iria sair ou não, teto dos gastos, reforma fiscal e uma série de detalhes era o que estava aí permeando o cenário ontem. Mas ontem, no final do dia, mais precisamente à noite, o próprio presidente, né, o Jair Messias Bolsonaro, reafirmou, inclusive tuitou isso que eu tô falando, que ele não iria sair sem o Guedes, e o Guedes estava ali até o seu final do seu governo, ambos iriam sair juntos e não separados, e que em momento nenhum, isso palavras do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele cogitou ao menos essa questão aí de demitir o Guedes, né? Isso não passou pela cabeça do Bolsonaro. Essas são palavras do presidente, tá? Então o Guedes também ontem soltou uma declaração dizendo: existe muita confiança no presidente em mim em presidente e vice-versa, e que ele não pensa nem um pouco ali nessa história de sair do governo. Então, ontem, no final do dia, a gente viu aí esse compromisso sendo reafirmado entre ambas as partes, tanto do Guedes quanto do Bolsonaro. Se isso vai, de fato, configurar, ninguém sabe, né? Até porque, em algumas outras oportunidades, até na época quando o Mansueto, ex-secretário do Tesouro Nacional, saiu, entre outras coisas que já ocorreu até então, a gente viu que aconteceu, né? Foi negado, mas na frente acabou se configurando essa realidade. Então, a gente vai basicamente ver aí algumas movimentações hoje. Aí a gente viu ontem também, eu já tinha falado isso, a Magazine Luiza iria divulgar os seus resultados de balanço ao final do dia. E basicamente foi assim o que a Magazine fez, tá?
Então, hoje vai ter a teleconferência de resultados da Magazine Luiza. Eu vou acompanhar um pouco mais de perto esses resultados de modo geral, para, lógico, detalhar um pouco mais os balanços e esses resultados, que eu ainda não fiz, porque saiu ontem à noite de modo geral, né? Mas as vendas da Magazine Luiza, né, no e-commerce, que ela é tão forte, saltou em torno de 182%, né? Mas, apesar de reverter o lucro em prejuízo, né, que foi o que aconteceu, impactando aí fechamento de lojas físicas e etc., o resultado veio abaixo do esperado, pelo menos pelos analistas ali com relação à Magazine Luiza, né? Ontem saiu também um dado bem interessante, que isso é divulgado pela Cielo, com relação aí ao varejo. E quando você pega os dados do mês de julho, você já vê alguma retração um pouco maior sendo sinalizada. E sendo que julho não estava em isolamento, muita coisa aí basicamente já não estava, já tinha sido muita coisa liberada na economia. Os meses mais críticos de modo geral foram quais? Março, abril, maio, e a gente ainda pegou uma parte ali de junho. Julho, muita coisa já tinha sido liberada, já tinha ocorrido a flexibilização com relação ao isolamento. Então, enfim, então quando vem essa retração no mês de julho referente às vendas, é um sinalizador com relação à retração da economia de modo geral. Então não é algo tão bom, tá? Nesse resultado, enfim. E aí a gente vê basicamente aí também os dados da Magazine Luiza sendo divulgados. Lembrando que o case, tanto da Magazine Luiza quanto da Via Varejo, existem várias diferenças, apesar de estarem no mesmo setor, que é varejo, tá? A Magazine Luiza é muito forte no e-commerce, sempre foi, independente da pandemia. Já a Via Varejo é muito mais forte nas lojas físicas, de modo geral. E a gente viu aí que quando a Via Varejo divulgou seus resultados, meio que deu uma invertida, né? Ela cresceu de maneira significativa em termos de vendas no online, no e-commerce de modo geral, e a Magazine, que já era muito forte, né, e é muito forte no e-commerce, a gente viu um pouco ali de permanecer uma certa retração, porque já era o que a empresa já executava. Mas a gente vai acompanhar a teleconferência de resultados agora pela manhã para entender um pouco mais em detalhes esse resultado divulgado. Agora pela manhã também saiu aí uma coisa importante, tá? Que eu tava lendo agora. A Forja Taurus, tá? De armamentos. Basicamente aí a gente viu um pouco ali tendo resultados bem positivos mesmo na crise. Então, praticamente na contramão da crise da pandemia, a Forja Taurus vem se destacando com resultados bem interessantes, tá? Então ela praticamente conseguiu aí dobrar as vendas no Brasil no segundo trimestre, né? E tá com a demanda bem aquecida por uma questão de eleições nos Estados Unidos e tal. Então também a Forja Taurus está aí com algumas vendas bem interessantes, né? Então tem uma entrevista na Valor Econômico para assinante do presidente da Forja Taurus com relação aí principalmente esse trimestre, e ele considerou o trimestre fantástico, tá? Para vocês terem noção, o volume de vendas maior aí com relação à demanda nos Estados Unidos foi mais ou menos em torno de 437 mil unidades foram vendidas, 37% a mais do que o ano passado. Sendo ano passado basicamente foi 382 mil no mercado americano. Então, ela vendeu aí nesse trimestre 437 mil unidades, bem a mais. Isso no mercado americano, tá? Mas aqui no Brasil também teve um destaque positivo. Então, aqui no Brasil, a empresa aí detém mais ou menos em torno de 15% da participação em mercado. E também dobrou o número de vendas com relação a armamentos de modo geral. Então, dê uma olhadinha nesses balanços da Forja Taurus, bem interessante, alguns pontos ali que a empresa se destacou, tá? Enfim, eu tava lendo hoje pela manhã muito cedo o que o executivo, né, e CEO da Forja Taurus estava comentando.
Bom, com relação também hoje aí, olhando para o Brasil, a gente vê aí que os Correios entram em greve por benefícios trabalhistas e contra privatizações. Então, essa é a manchete que está hoje nos cadernos aí, boa parte, né? Na área de economia e finanças, Correios entrando basicamente em greve, né? Basicamente aí nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então, a partir das 22 horas desta segunda-feira, que foi ontem, os Correios aí declararam greve por melhores ajustes, né, de trabalho e etc. E também aí contra seria a privatização, ok? Bom, hoje aí basicamente aí no cenário internacional agora pela manhã, tá? As bolsas, tanto os índices S&P 500, Nasdaq Futuro, deixa eu dar uma olhada aqui, Dow Jones, estão operando com leve alta, leve alta. Na Europa também, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, leve alta. E na Ásia, que já fechou por uma questão de fuso horário também, fechou aí levemente no negativo, levemente, tá? China também fechou levemente no positivo e os petróleos WTI e o Brent, né, também levemente no negativo. Na agenda econômica, a gente vai ver algumas coisas aí sendo divulgadas, né, que foi da história do IGPM, né, basicamente uma alta de 2,34% nesse segundo trimestre, como resultado. Deixa eu olhar basicamente se tem alguma coisa aqui na agenda, aqui nível Brasil no radar corporativo, além da Magazine Luiza, tá? Que tem a teleconferência hoje. Tá tendo basicamente também aí, eu falei para vocês da história da Linux com a Stone, né? Que inclusive tá abrindo uma investigação aí junto com a CVM, nessa história da fusão das empresas e etc, né? Então, ontem, no final do dia, a TOTVS resolveu aí basicamente tá pensando em entrar por via judicial com relação a esses termos aí de aquisição da Linux com a Stone, né? Vamos ver aí o que é que basicamente se desenrola. Lembrando que a própria CVM abriu uma investigação nessa transação anunciada entre ambos, né? Talvez ali tenha insider trader, né? Informações privilegiadas e um conflito de interesse latente. Então, provavelmente a gente vai ver alguma coisa aí mais de comentário no mercado. Outro ponto bem interessante aí que está basicamente no mercado agora com relação ao aumento, principalmente nessa questão de financiamentos imobiliários, tá? Então a gente está vendo aí, depois eu vou até comentar em stories alguns dados bem interessantes que eu vi, mas de modo geral o pessoal está confundindo o fato da taxa Selic tá 2%, mas a taxa de financiamento imobiliário ainda está ali permeando em torno de 7 a 8, 9%. E contratos antigos firmados de financiamento imobiliário estão ali fechando na casa de 11 a 12% se eu contabilizo a taxa 7, né, que é a taxa do custo efetivo total da operação. Então é muito cuidado ali, aumentou bastante essa questão do número de financiamento, mas ali é um tiro no pé, né, dado o cenário econômico aqui no Brasil. Então você está vendo muito disparar, porque também está tendo a liberação da história do FGTS, auxílio emergencial, rescisões de trabalho, há um excesso de liquidez na economia com relação a dinheiro e etc., mas é um tiro no pé. Eu jamais faria um financiamento imobiliário a uma taxa, dependendo do que está pré-requisito no contrato, por 30 anos, baseado em alguns contratos, principalmente da Caixa Econômica Federal. Eu já cheguei até a comentar com relação a isso. E principalmente atrelados à inflação, tá? Apesar de que agora o cenário seria de deflação, mas isso provavelmente não vai se segurar no médio prazo, tá? Então, provavelmente vai ter uma mudança ali de cenário, pelo que a gente está observando dos dados dos gastos públicos aqui no Brasil e da responsabilidade fiscal. Então, é outro ponto ali que está em destaque hoje pela manhã, tá? Falando da queridíssima Klabin,
Também tem uma entrevista muito interessante com o presidente da Klabin, falando aí que vive seu melhor momento em bolsa e resultado operacional. A Klabin está muito bem, obrigada, em termos de resultado, né? A companhia aí basicamente tem um avanço de 2,1% e uma cotação recorde em torno de 25,68. A Klabin vem se posicionando muito bem, obrigada, né? Depois dê uma lida com relação a isso, fala aí dos indicadores da Klabin, o quanto a empresa vem avançando em termos de resultado, bem interessante, tá? Então, Klabin aí vem um destaque bem grande agora também pela manhã, ok? Bom, de modo geral, vamos ver aí o que é que acontece hoje no mercado, né? O índice Bovespa abre às 9 horas da manhã e às 10 horas da manhã abre aí basicamente o resultado na bolsa. Quarta-feira, amanhã, eu tenho uma live à noite com o professor Leandro Martins, ele que é da área de contabilidade. A gente vai comentar aí basicamente do setor de energia, mais precisamente de AS Tietê, Transmissão Paulista e Taesa, né? Então, bem interessante. Eu recomendo que você não perda esta live, tá? Eu não vou deixar gravada. E na quinta-feira a gente também vai ter uma live com o pessoal da Conginheiro, com o CEO da Conginheiro, mais precisamente o Rafael. Também a gente vai comentar sobre indicadores de balanços financeiros das empresas listadas na Bolsa, baseado também na divulgação que aconteceu desde o início de julho para agosto desses balanços financeiros sendo divulgados, tá? Então, bem interessante também, fosse você não perderia, tá certo? Bom, eu vou deixar aí basicamente gravado essa live no YouTube agora, e vamos prestar atenção como é que abre a bolsa. Se vai ter tanta oportunidade quando teve ontem, que foi um dia muito bom, diga-se de passagem, tá certo? Bom, beijão, vamos iniciar a terça-feira aí e vamos acompanhar esses resultados aí da teleconferência da Magazine Luiza. Apesar de não ter na minha carteira e nem tenho intenção de ter os resultados da Magazine Luiza como aquisição, né? Mas eu sempre acompanho esses dados do varejo mais de perto, tá? Beijão e fui!